Queria, inicialmente, em nome da Delegacia Sindical de São Paulo, em nome da Diretoria Executiva Nacional do Sindicato Nacional, agradecer a presença de todos e desejar a todos uma boa tarde de trabalho. Esse seminário nasceu, a ideia original disso foi uma reunião de diretoria do ano passado, a última reunião do ano, porque nós sabemos que os assuntos que motivam os filiados, dois deles se destacam. Um deles é a comércio salarial e o outro as questões jurídicas. E não é por acaso que os dois mexem no nosso bolso, né? Por isso que esses dois temas ganham muita notoriedade e muito interesse dos colegas. No ano passado nós passamos o ano inteiro praticamente lutando pela comércio salarial. É um tempo muito difícil, tivemos muitas dificuldades, o resultado ficou muito aquém daquilo que a gente queria, mas na verdade conseguiu-se o que era possível. Nesse momento, alguns grupos de trabalho estão sendo implementados e estão já em fase de conclusão, e são fruto do acordo salarial do ano passado, né? Inclusive, o presidente da Câmara, que é o presidente da DS, o presidente dos trabalhos, ele não pôde vir porque ele está nesse momento participando de uma conferência tratando daquele assunto do grupo que pretende criar uma remuneração extra suficiente. Queria falar um pouquinho do formato dos trabalhos de hoje. Nós teremos aqui uma fase inicial, um pouco mais curta, onde a diretoria jurídica e os advogados do sindicato vão fazer uma exposição sobre o funcionamento do jurídico, sobre as novidades do momento, sobre as ações que foram interpostas depois da unificação das entidades sindicais. E numa segunda parte nós iremos dividir a sala em duas. Numa sala ficarão os ex-presidenciários, na outra os ex-fazendários, para que nós possamos discutir separadamente as questões que são anteriores. O pessoal está reclamando lá atrás, o som está chegando aí, melhorou? Oi? Que nem Roberto Carlos aqui, né? Então, pessoal, então nós teremos, dividimos em duas salas, porque aqueles que são as ações anteriores à avaliação dos riscos, elas interessam a determinadas pessoas. Nós discutimos numa sala única, alguns vão ter que ficar ouvindo coisas que não interessam. Então, para ser mais produtivo, para nós termos uma organização melhor, nós vamos dividir em duas salas. Aqui, vocês estão vendo, tem uma divisória aqui, ó. Então, nós vamos dividir o pessoal que veio da Previdência para ficar na sala dos fundos, o pessoal que veio da Fazenda na sala da frente, e aí nós vamos discutir especificamente as ações de cada um deles. Coincidentemente, esse seminário aqui veio a calhar com um problema grave que está acontecendo com uma das ações dos ex-previdenciários. Colegas estão sendo condenados a pagar custas altíssimas, o assunto é muito grave e com certeza esse tema vai dominar o debate na sala dos ex-previdenciários. O Luiz Fux, que é o diretor da ADEM, diretor segundo vice-presidente da ABS São Paulo, pediu para anunciar aqui também que no dia 26 de abril nós vamos ter no Maxud Plaza um seminário chamado Transparência na Administração Pública, Controle e Desoneração Tributária. Existem pessoas, autoridades do assunto que foram convidadas, que firmaram presença, e então todos estão convidados. Quem quiser comparecer, faça uma inscrição, seria interessante que nós dotássemos o auditório. Eu vou agora passar a composição da mesa. Nós temos aqui os diretores do jurídico do Sindicato, temos os advogados do sindicato, representantes de outras entidades. Então eu vou pedir que tome assento na mesa o Luiz Henrique Berens Franca. Luiz, é Franca ou França? Franca. E o Luiz, ele é o primeiro diretor adjunto do jurídico da DEM. Sebastião Braz. Sebastião é o segundo diretor, segundo adjunto do jurídico. Desculpa, é o contrário. Sebastião é o primeiro, o Luiz é o segundo. Vou chamar também aqui o Ariovaldo Cirella, que é o presidente da PAFISP, e que a PAFISP é uma entidade
do pessoal aqui da Previdência, que tem uma abrangência estadual no estado de São Paulo. Nós temos a presença aqui também do Alfio Gasparim, queria que o Alfio se apresentasse. O Alfio, ele é o diretor jurídico da DS São Paulo. Eu chamo aqui para a mesa os advogados do sindicato, doutora Priscila Batili, falei certo a pronúncia? Batili. Doutora Priscila é advogada-chefe do jurídico da DEM. E o doutor Rodrigo Cartafina, ele é o advogado da DEM, trabalha com a doutora Priscila. E a gente tem trabalhado muito com a gente aqui, nós temos ações que são de âmbito estadual aqui, e eles têm colaborado muito com a gente. Então, a partir de agora podemos iniciar os trabalhos. Desculpa, Abel Valim, por favor, Abel, compareça aqui, faça parte da mesa. O Abel, ele é o membro eleito como representante da 8ª região no Conselho Curador do Sindifisco Nacional. Com isso, nós completamos a mesa, podemos iniciar os trabalhos. Vou passar a palavra inicialmente ao Sebastião Braz. Boa tarde a todos os colegas aqui de São Paulo e os colegas também do interior que fazem presente aqui. Quero cumprimentar toda a diretoria executiva da DS São Paulo, na pessoa do nosso amigo Oswaldo Garcia, que teve essa iniciativa em realizar esse evento. Evento muito importante para que a gente possa entender a dinâmica do departamento jurídico e, acima de tudo, a dinâmica de cada ação que tem sido proposta pelo departamento jurídico para assistir os direitos dos colegas. Queria dizer para vocês que nós gostaríamos de estar aqui num outro momento, talvez num momento que todos nós sonhamos que seria um momento onde a gente poderia anunciar aos colegas a possibilidade de receber ou de inscrever algum precatório. Mas, infelizmente, a situação é adversa. E a situação adversa a gente tem que enfrentar ela com muito trabalho e muita atenção. A diretoria nacional do Sindifisco Nacional está atenta ao que está acontecendo aqui em São Paulo, especificamente no que se refere à questão do PCCS, porque não são apenas colegas que entraram individualmente nessa ação, são filiados do Sindifisco Nacional, são pessoas do nosso convívio do movimento sindical. Então, nesse aspecto, eu gostaria de trazer uma palavra rápida e um posicionamento rápido. Essa questão do PCCS foi, salvo engano, parece que na terça-feira, nós tivemos uma reunião com a linha da presidência. O presidente do Sindicato Nacional, Pedro Delarry, nos convidou para uma reunião e ele colocou claramente que essa questão do PCCS já não é mais uma questão apenas do jurídico. Essa questão do PCCS é uma questão do Sindifisco Nacional. E o Sindifisco Nacional, através do departamento jurídico, tem envidado todos os recursos no sentido de acompanhar, de assistir, de orientar, para que a gente possa encontrar uma saída que seja uma saída honrosa e, acima de tudo, uma saída que não desequilibre a vida social e financeira de cada colega que está participando dessa ação. Então, nesse sentido, tranquilizar vocês desse aspecto, nós estamos acompanhando a questão do DARPLAN,
para cada tempo uma medida. A orientação da linha da presidência é que a gente esgote todas as possibilidades recursal e a cada tempo será adotada a medida que deve ser adotada, inclusive no que se refere à questão de uma ação regressiva contra o advogado pela atitude que ele tomou nas estratégias em relação às ações. Então, nós vamos esgotar a questão com tranquilidade, mas não com comodidade, né? Então, estamos acompanhando nesse sentido. Essa mensagem que eu estou trazendo, que foi pedida pelo presidente do Sindifício Nacional, Luiz Henrique depois participou da reunião, se quiser agregar com mais algum informe, ele agregará. Mas dizer para vocês que o posicionamento nosso hoje não é mais só um posicionamento político, é acima de tudo um posicionamento político na defesa dos nossos colegas filiados ao Sindicato Nacional, para que a gente possa resolver essa coisa da melhor maneira possível. E ao longo dos trabalhos aqui a gente estará passando mais alguma informação técnica e algumas iniciativas que foram tomadas pelo Departamento Jurídico, que são iniciativas de tentar sensibilizar tanto a parte da Procuradoria, sensibilizar também o Judiciário, para que eles possam realmente sintonizar, me permita aqui os colegas, da angústia, do desespero que passam alguns colegas no momento. Então, em todos os aspectos, a gente está procurando fazer esse trabalho. Desejo a todos um bom trabalho, que a gente possa tirar um bom proveito desse momento aqui, para que nós possamos crescer e entender que nós só vamos ser vitoriosos com muito trabalho. E a disposição do trabalho é o que não falta, eu sei, da DS, é o que não falta de outras entidades co-irmãs, é o que não falta por parte da diretoria jurídica do Sindifício Nacional. Um abraço. Quero aqui reparar uma falha minha. Eu esqueci de convidar ao NAFISCO para fazer parte da mesa. NAFISCO Associação, se tiver algum representante aí, fica convidado a integrar a mesa. Paulo Moça está lá. Paulo, peço que a organização, alguma cadeira mais. Desculpa, Paulo, a falha nossa aqui. Outro recadinho, você que há muita ansiedade aí. Pega o microfone. Não estou acostumado a falar assim no microfone, tantos anos de universidade, eu não estou acostumado. É que eu tenho compromisso lá para assinar cheques de determinados contratos que só eu posso assinar o presidente, não outra pessoa autorizada, tá bom? Vou ficar aqui uns 15 minutos, 20 minutos, depois eu vou ter que me ausentar. Mas gostaria de eu sou o maior interessado nisso aqui como presidente, porque toda hora as pessoas consultam a gente, olha como é que está isso, está aquilo, né? Até saiu uma notícia no Jornal do Rio essa semana sobre aquele problema da licença-prêmio. Acho que todo mundo viu, isso é uma manchete enorme no Globo, que até 2 ministros do Supremo resolveram transformar a licença-prêmio em pecúnia em atividade, né? Uma coisa meio estranha, né? E aquilo é uma coisa que todo mundo pergunta. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu queria dar um recadinho. Eu sei que há muito desejo principalmente o pessoal que está na ação da PCCS, por respostas. Então eu peço que o pessoal se contenha para deixar para a segunda fase que a gente possa tratar especificamente disso. Eu vou passar o microfone agora para o Abel Valim, que é o membro eleito no Conselho Curador, como representante da 8ª Região do Conselho Curador. Colegas, boa tarde. Agradeço a presença maciça de todos, já que o assunto envolve muitas pessoas, muitos colegas. Uma coisa que falta bastante para a gente é sempre informação, porque a gente não pode tomar decisões sem informação.
E esse é um momento oportuno para que a gente possa tomar ciência de algumas coisas e de alguns encaminhamentos, alguns procedimentos que têm sido tomados e que podem ser tomados e podem ser discutidos. Tudo que eu sei, em todos os sentidos, em todos os assuntos pertinentes à nossa categoria, eu tenho ratificado isso, distribuído isso no nosso e-mail, no nosso grupo Yahoo, mais outras pessoas. E tenho democratizado isso com outras DSs, através dos e-mails que eu tenho, não sei se leiam ou não, mas pelo menos tenho democratizado todas as informações. Tudo que chega sobre mim, eu passo imediatamente, seja notícia boa ou ruim. Infelizmente, no momento, as ruins estão vindo em dose cavalar, uma sequência da outra. Mas a gente tem, de alguma forma, estabelecido isso. Não há, dentro do meu posicionamento, a angústia, eu também estou envolvido nisso, mas a gente tem que ter alguma racionalidade. E dentro do grupo PCCS, eu ainda reformo que tem gente que tem vindo a mim com direito. E o direito dela, o pessoal que era antigamente previdenciário seletista, que tem direito a esses valores a receber, tem gente que já teve, no próprio despacho do João Mar, decisão positiva, ele escreveu isso, garantindo o direito, e outros foram negados. Então a gente precisa ver também, embora tenha o pessoal da litigância de má-fé discutindo, do pessoal de 93, que eu faço parte, e do pessoal seletista antigo que tem esse direito. E esse direito também tem que ser atentado aqui, nesse momento, para que essas pessoas garantam esse direito. Porque hoje mesmo, quando eu li o e-mail da Margarida, o e-mail da Margarida dizia o seguinte: olha, não foi julgada, essa pessoa foi expurgada. E a pessoa tem direito. Então precisamos raciocinar que tem gente que não, diante do procedimento dos juízes, não tem o direito, mas tem gente que tem direito, e é muito dinheiro, porque se você pega 1 milhão e pouco e divide em 5, dá 300 mil para essa pessoa. Isso nos cálculos antigos. Então é muito dinheiro essas pessoas. Quem vai receber é direito deles. Aí a gente também vai ter que estudar isso mais para frente. Embora hoje o foco é tirar a questão das custas das pessoas. Tá? Para quem não entende, o que eu estou falando é o seguinte: o pessoal era seletista, passou a ser administrativo ou passou a ser fiscal, porque teve concurso de acesso. Tá? Antigamente era permitido isso pela Constituição. Então, é isso que eu tinha a falar. Há outros assuntos, que não são tão pertinentes nesse momento, mas a gente está atento também. Um abraço a todos, que nós tenhamos um bom trabalho e um bom desencadeamento. Obrigado, Adriano. Passo a palavra agora ao Ariovaldo Sireno, presidente da Mafisp. Pessoal, boa tarde. É para mim uma satisfação estar aqui e falando a vocês, mas não gostaria de estar na situação em que estamos, A gente, um ponto jurídico, a gente gostaria de trazer boas informações, mas também nós temos que houve uma situação de desespero que foi causada por uma condução judiciária, e infelizmente vários colegas nossos foram condenados. E para nós, como representamos o Estado de São Paulo, essa situação tem ficado maior, porque todo o Estado vem a nós, enquanto as delegacias são distribuídas, então cada um tem um foco de atuação limitado, nós ficamos com o raio de ação do Estado de São Paulo. Isso, Margarida,
tem feito um trabalho muito bom, ela, a Bia, nosso jurídico, inclusive a Júlia, que é uma advogada ainda, está prestando serviço para nós, e tudo isso a gente tem que voltar. Como nós falamos, infelizmente, o advogado demorou muito para informar a situação caótica em que as coisas estavam. Quando nós soubemos dessa situação, que alguns colegas estavam já sendo condenados de forma acidosa, nós saímos para conseguir alguma colaboração. Marcamos entrevistas com o desembargador Jomar, e isso foi justamente um dia antes da Assembleia, e trouxemos a informação que o desembargador disse que ele sustaria todas as ações, ainda não julgadas, desde um simples pedido. Ainda assim ele falou, pode deixar que eu vou fazer do jeito mesmo que não chega de sustar. E parece que ele está cumprindo essa palavra, verdade? Essa palavra que ele nos deu, e felizmente ele sentiu, como eu falei, não foi naquele momento usar a parte jurídica, porque a partir do momento que já existe uma condenação, fica muito difícil você conseguir reverter-la. Mas vamos, pelo menos, que ele desse uma outra visão, que ele sentisse o desespero de uma classe. Então fomos e ele conseguiu. Aí conversei com a Margarida e com a Bia, falamos, se o problema está na sentença, vamos marcar uma reunião com a juíza, para que não mais dê sentença para subir. E fizemos isso, marcamos essa reunião, a Margarida marcou, e convidamos inclusive o sindicato, porque é o sindicato responsável pela ação, mas e nós também estamos incluídos em colaborar. Só com o intuito de colaboração que nós fizemos isso. Fomos falar com a juíza juntos, e a juíza nos disse que todas as ações que ainda não tivessem sido julgadas, ela extinguiria sem nenhum ônus para ninguém. Tá? O desembargador já tinha falado isso, aí ela também confirmou. Com isso, ela abriu as portas para nós lá, para mostrar quais os processos que ela tinha. Infelizmente, só 5 processos ainda não tinham sentença. No mês de março, ela julgou 15 processos. Por isso que eu falei da irresponsabilidade de não ter nos envolvido antes. Nós podíamos ter matado mais 15 processos, em média 15 pessoas, 225. Então, conseguimos que houvesse essa concordância de uma parte, e agora existem 15. Agora, todos estão em situação dramática. Eu entendo ainda que não, porque entendo que as entidades, todos eles, nós vimos que tem agravo, todos eles, regimentais, que vão subir para o tribunal. Então eu entendo que cada distribuição, a gente deve conversar com cada desembargador que for julgar e tentar que ainda a gente não consiga ser condenado, mantida a decisão de primeira instância. E também existem muitos processos que foram simplesmente com sentença, ainda não tem sentença, mas ela mandou arquivar e o nosso advogado entrou com agravo para que subisse. Então esses processos que ainda não tem sentença, que devemos levantar, se forem desistidos, também desiste-se do recurso de que não foi se apreciada a sentença. Então esse também é o pedido que a gente safa os nossos colegas. Então é só dizer, dando
panorâmica da situação em que estamos juntos, o sindicato e a FISP, né, a contribuição, para que o nosso jurídico, trabalhando muito e dando um modelo já de desistência, para que a gente consiga minimizar esse desespero da nossa casa. No momento, era só dar uma situação nesse sentido, do que todas as entidades juntas estão se manifestando e estão contribuindo para não conseguir. Fiquei feliz de saber que o sindicato adentro incorporou, inclusive politicamente, mas eu acho que nós devemos fazer de tudo para, inclusive, não deixar as entidades, especialmente o sindicato, ter um ônus tão grande. Então vamos trabalhar para que as ações se revertam e não haja desespero do colega e também não haja um ônus muito grande para a nossa entidade que tem muito a utilizar. Só isso. Agradeço ao Evaldo e, uma questão de justiça, a gente precisa destacar o papel da FAFISP nesse imbróglio todo. Os filiados que estão com esse problema, os filiados do sindicato, em geral, são associados à FAFISP também. E a FAFISP tem abrangência estadual e essas pessoas estão distribuídas pelo estado inteiro. Então a FAFISP nos ajuda muito, uma pessoa do Evaldo, as pessoas da Margarida, a diretora de finanças, da DRS, diretor de justiça. A gente agradece e conclama para que nós continuemos juntos, porque vamos precisar de muita gente, muito trabalho pela frente. Luiz Henrique agora vai ocupar a fala e vai discorrer sobre outras ações agora de mais interesse que o pessoal apresentado, até agora, realmente o pessoal que veio da Receita Federal até agora só ouviu falar de BCCS, vamos então falar de coisas que interessam mais diretamente a eles. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu queria louvar aqui na pessoa do Oswaldo a iniciativa da ADS São Paulo de fazer esse seminário jurídico. É uma iniciativa muito boa e vai ao encontro de um programa que é muito caro para nós da diretoria jurídica, que nós implantamos na gestão passada, estamos tentando cumprir, que é o programa denominado Jurídico Atuante, por meio do qual a gente vai nas delegacias sindicais, nos locais, para expor a situação das principais ações da nossa entidade, mostrar o que é a nossa entidade, qual que é o jurídico da nossa entidade. Então, esse seminário aqui veio a calhar num momento bastante oportuno e bem ao encontro daquilo que a gente sempre pretende fazer, que é trazer informação ao nosso filiado. Esse contato face a face é a melhor forma que a gente tem de comunicação. Infelizmente, nós somos 25 mil filiados, mais ou menos, e a gente não consegue falar com todos. Então, essas iniciativas são muito proveitosas para nós e para todos que estão aqui presentes. Eu queria pedir aqui, saudar aqui também a presença da associação, da FAFISP, dos representantes atuais e futuros da ANFIP, mas dizer que nós, nesses encontros jurídico atuante, não falamos sobre ações de UNAFISP Associação, de APAFISP, de ANFIP e de outras entidades. Nós falamos apenas sobre as ações do ex-UNAFISP, dos ex-Sindifisp, da ex-RENAFISP e do atual Sindifisp Nacional. E eu vou começar a minha exposição aqui falando exatamente sobre o nosso jurídico. O que é o nosso jurídico? Eu acho que todos que estão na nossa entidade, que são filiados ao Sindifisp Nacional, teriam interesse em saber qual o tamanho do nosso jurídico. E isso eu vou começar a falar aqui agora. Bom, quando houve a unificação, o jurídico do Sindifisp Nacional absorveu todo o departamento jurídico dos 14 Sindifisp da FENAFISP e do ex-UNAFISP, além do Sindifisp Nacional. Então, a nossa atuação hoje é enorme, nós crescemos demais de tamanho desde a unificação. O nosso departamento, que é gerenciado pela Priscila, que daqui a pouco também vai falar, ele tem mais 8 advogados. O Rodrigo, que é o coordenador das ações do FENAFISP e Sindifisp, tem 2 advogados que tratam só de assistência jurídica individual, que é um dos grandes campos que o nosso sindicato tem. Só na JI, né, que a gente chama assistência jurídica individual, são cerca de
2.500, 2.600 pedidos e processos já deferidos e acompanhados pelo nosso sindicato. Ainda temos mais 4 advogados que cuidam do contencioso naquelas ações em que nós somos partes e que nós somos patronos das ações. Nós temos diversas ações que são patrocinadas pelo sindicato e diversas outras, especialmente as execuções, que são patrocinadas por escritórios terceirizados. Por que isso? Porque, por exemplo, a gente tem algumas ações que, quando é a ação de conhecimento, a ação é aquela que vai discutir o direito, se a gente tem ou não o direito, é uma ação, 2 ações, às vezes mais que isso, mas quando a gente vai executar, os tribunais exigem que a gente separe os processos em grupos. Por exemplo, as ações dos 28 vezes na FIS são grupos de 10 pessoas, as ações atuais dos 317, grupos de 25 pessoas, e assim por diante. Então, isso se transforma numa enxurrada de outros processos. Só para ter um exemplo, nós tínhamos no ex-21 na FIS, nós tínhamos 3 ações de conhecimento de 2886. Essas 3 ações de conhecimento se transformaram em 3.500, mais ou menos, execuções. E é isso que está sob nossa orientação e sob nossa supervisão hoje. Hoje o Científico Nacional, ele acompanha mais ou menos, entre todas essas ações e execuções, cerca de 10.000. Nós temos 10.000 processos cadastrados, que a gente recebe informações sobre eles todos os dias. São cerca de 400 publicações que nós recebemos por semana sobre esses processos todos. Alguns são prazos nossos e alguns são prazos de outros advogados que a gente tem que controlar também. Então a gente vê que a estrutura que nós dispomos não é assim tão grande quanto se imagina. Às vezes a gente escuta falar assim, o jurídico custa muito caro, o jurídico é isso, é aquilo, é isso, é aquilo outro. Só que o nosso tamanho também é enorme. E eu vou lembrar uma coisa aqui para que todos saibam também, que qualquer demanda nossa, ela é significativamente econômica. A significância econômica dela é muito grande. Nós estamos numa categoria, nós representamos os científicos, embora nem todos filiados, mas nós representamos cerca de 34.000 pessoas. Então qualquer ação que nós ajuizemos, ela vai gerar um volume de dinheiro, se ganha enorme para o governo. Basta ver aqui que a nossa carreira de auditoria, de auditor fiscal, carreira de auditor fiscal, auditoria é outra coisa. A nossa carreira demanda, o nosso custo para o governo mensal é cerca de R$500 bilhão, só em subsídio. Então qualquer coisinha que a gente vai olhar, a nossa ação é olhada lá em cima. Qualquer ação que a gente juíza que tenha conteúdo econômico, ela é vista lá em cima. E para isso, a AGU, por exemplo, ela tem uma seção especializada em grandes contribuintes, igual nós temos a nossa DEMAC aqui, né? Eles têm a seção especializada a seção do terrorismo econômico, a gente costuma chamar. Eles não vão combater os nossos direitos exclusivamente, eles vão combater aquilo que o nosso direito vai custar para os próprios públicos. É isso que eles vão combater. Então tem uma seção especializada nisso. E assim, eu costumo falar aqui para quem é aduaneiro vai conhecer a terminologia, que nós não somos canal amarelo, nós não somos canal vermelho, nós somos canal cinza. Quando a nossa ação é ajuizada, eles não vão olhar só o direito, vão olhar principalmente quanto vai custar aquele direito. Por isso, essa é a razão pela qual todas as nossas ações demoram muito tempo. Vou dar um exemplo aqui, a ação dos 28, todo mundo fala assim, todo mundo já ganhou os 28, menos a gente. Quem são a gente? Aí eu vou lembrar aqui, auditores fiscais da Receita Federal, auditores fiscais da Previdência e auditores fiscais do Trabalho. Eu era auditor fiscal do Trabalho antes de ser auditor fiscal da Previdência. A minha ação de auditor fiscal do Trabalho, que é anterior, ela está mais atrasada do que a minha ação de auditor fiscal da Receita. Qual o motivo? Vai custar dinheiro para o governo. Então, vamos empurrar essa para a barriga da forma que a gente puder. Esse é o pensamento do governo. E a AGU dispõe de meios para isso. O governo tem privilégios processuais que nós não temos, ele tem prazo em dobro, em 4, pode recorrer, tem a lei 9494 que impede que qualquer ação transitada em julgado, qualquer ação só possa ser implementada depois do trâmite em julgado, que às vezes vai até no STF, no STJ, e demora anos e anos e anos. Então, uma entidade como a nossa, do tamanho do porte da nossa, ela tem sim muitas dificuldades para conseguir as coisas. Por quê? Porque o nosso custa muito dinheiro. Bom, falando aqui mais um pouco do jurídico atuante, que é esse problema que nós temos, essa é a melhor forma que nós temos de contato direto com os filiados. Eu já tive cerca de 35 locais fazendo essa mesma apresentação que nós vamos fazer aqui. A gente normalmente apresenta todas as ações e depois abre para perguntas.
A nossa diretoria jurídica hoje, nós somos 3 diretores. O Sebastião, ele ficou com a parte das ações da Penafisco e do Sindifisco. Eu teria ficado com a parte do ex-Unafisco, mas também estou assumindo a parte do Sindifisco Nacional. Eu olho basicamente todas essas coisas. E só para não falar que eu não falei de PCCF, porque eu acho que é o tema mais momentoso que nós temos hoje, desde a semana passada que eu estou vivendo quase exclusivamente disso. Semana passada eu tive 3 vezes em São Paulo, 3 dias em São Paulo. Já fui no Dr. João Marco Priscila, já fui na doutora Arlete, que é a procuradora da advogada da União. Hoje nós tivemos com o Dr. Murilo, que é a coordenadora da União. Tudo para tentar conseguir uma solução para esse problema seríssimo. Um problema seríssimo que nós temos hoje, mas que vai ser mais bem tratado na hora que nós dividimos a sala para a gente não caçar. Então, só falar que a diretoria jurídica e a diretoria da BIM como um todo está fortemente empenhada em apoiá-los nesse momento e conseguir soluções para esse momento. Embora seja difícil, nós vamos tentar de tudo que for possível. Vou começar então agora a falar sobre as ações que são comuns a todos nós aqui, as ações do Sindifisco Nacional. Eu vou falar sobre algumas, as que eu esquecer, eu vou passar a palavra para a Priscila, ela depois vai falar também, tá? E vamos começar então sobre uma ação que vem desde 2008, que todos nós aqui temos, que são as ações que tratam do subsídio. Quando veio o subsídio, ele criou absorveu todas as parcelas que nós recebíamos, né? Transformou numa coisa só, uma parcela única denominada subsídio. Aqueles que tinham alguma coisa que a gente chamava muito erradamente até de penduricários, né? Mas coisas conquistadas, né? Às vezes judicialmente, tudo, digamos que perderam esse valor, virou parcela complementar do subsídio, que não é corrigida, mas é absorvida. À medida que a gente ganha o 555, essa parcela complementar do subsídio é absorvida e a pessoa continua com o mesmo valor nominal que recebe. Então nós ajuizamos essas ações do subsídio para todos nós, para todos os direitos que a gente considerava que deveriam coexistir com o subsídio. Essas ações foram ajuizadas no Tribunal, na Justiça Federal do Rio Grande do Sul. E o que seriam essas parcelas que a gente considera que seriam compatíveis com o subsídio? Por exemplo, adicional noturno. Uma pessoa que trabalha em horário noturno, se ele for da iniciativa privada, ele vai ter um adicional noturno, porque é uma condição diferenciada de trabalho. Você não pode ter o mesmo tratamento a quem tem uma condição especial, é o caso de trabalhar em horário noturno. Periculosidade, insalubridade, adicional por horas extras, a própria correção do PCCF, nós temos uma ação para correção do PCCF na mesma proporção em que se corrige o subsídio, digamos, o subsídio teve 5%, a parcela complementar também teria 5%. Nós temos ação para aquele artigo 184 da 1711, artigo que garantia 20% para as pessoas que se aposentavam sobre o último vencimento básico. Então essas ações foram ajuizadas no Rio Grande do Sul. A única que nós tivemos sentença favorável foi a que trata de hora extra e adicional noturno. Sentença favorável em primeira instância. Então, teoricamente, quem trabalhasse em horário noturno ou fizesse hora extra, teria direito a ter o seu subsídio acrescido dessas 2 parcelas. Só que aí eu volto a lembrar de uma coisa que eu já mencionei há pouco tempo atrás, que é a Lei 9494, a lei do Fernando Henrique Cardoso, que ele fala que todas as decisões judiciais que demandam incorporação, implementação e folha de vencimento, elas só podem ter efeito após o trânsito em julgado. E no caso do subsídio, quando é que vai acontecer esse trânsito em julgado? Quando a ação for julgada no STF, porque é uma matéria constitucional, o subsídio é matéria constitucional, está no artigo 39 da Constituição, então ela vai ter essas ações todas, vão passar por toda a tramitação, sentença, recurso, apelação, vamos para o tribunal, depois para o STJ, talvez, para o STF. É só quando isso acontecer é que a gente vai ter direito, se tiver, quando o STF definir, se tiver essas parcelas que foram absorvidas pelo subsídio. Quando vai acontecer isso, ninguém sabe. A gente tem muita desinformação, eu costumo falar, eu discuto muito falando assim, a Polícia Federal está recebendo periculosidade. Não sei quem está recebendo anuênio, não sei quem está recebendo não sei o quê. Eu me lembro que ano passado nós tivemos um seminário em Limeira, aí estávamos eu, representando o Sindifisco Nacional, tinha um representante do Ministério Público,
um dos juízes federais e da Polícia Federal. Aí o cara da Polícia Federal me perguntou se a gente recebia periculosidade. Eu falei, não. Ah, mas eu ouvi falar que vocês recebem. Aí o cara da AGU falou assim, da AGU falou assim, mas os ministros, os magistrados e o Ministério Público recebem anuênio. Aí o cara do Ministério Público, opa, nós estamos até com a PEC lá querendo anuênio, então me mostra o meu salário, porque eu não estou recebendo isso não. Então tem muita desinformação, a gente falando que está recebendo, e ninguém está recebendo, é nada, não tem. Se tiver delegado da Polícia Federal recebendo periculosidade, é porque conseguiu numa ação individual, mas coletivamente não. Essas ações coletivas de todas as entidades estão levando pau, porque juiz de primeira instância não tem coragem de ir contra um comando constitucional, mas a gente tem que ter, nós como sindicato temos que buscar isso para nós, para todos os nossos filiados. Então, a gente nunca coloca expectativa falsa, são ações muito difíceis essas do subsídio, porque é uma política de governo, de um governo forte e autoritário que temos aí hoje. Outra ação que eu queria falar, que foi muito ventilada, que essa é mais para quem está na ativa, ela não atinge os aposentados, são as ações do auxílio creche e auxílio alimentação, que nós ajuizamos essas duas ações no final do ano passado. Hoje até o Rodrigo foi lá na Justiça Federal buscar a contestação da União para nós podermos fazer a nossa réplica na ação do auxílio alimentação. No final do ano passado, essas ações do auxílio alimentação, o que elas pedem? A auxílio alimentação pede que o auxílio alimentação que hoje é pago aos servidores públicos federais seja pago no mesmo valor daquilo que é pago para os servidores do TCU. Nós recebemos, eu acho que 373 do nosso Vale Coxinha, e o Vale Coxinha lá do TCU não é tanto Vale Coxinha assim, chega a ser quase o Vale Alimentação, que é 740 reais. Então a gente quer, o que a gente pediu no processo vamos pedir isonomia entre o servidor federal e o servidor do TCU. E o auxílio creche, a gente pede isonomia com os servidores do Legislativo, que deles é maior, acho que nossa 70, deles é 370, alguma coisa assim. Bom, aí ano passado teve muito zoom a respeito desse assunto de auxílio alimentação, de que isso aí era uma ação que estava ganhando, que devia entrar na Justiça Especial Federal, chamado Juizado de Pequenas Causas, que todos que entrassem ganhariam, que já teve gente que ganhou, que não sei quando. Nós vamos verificar, então, vimos a jurisprudência, efetivamente algumas turmas no Juizado Federal estavam dando durante a causa, dando a isonomia, inclusive dando 5 anos atrás para quem tinha aquela isonomia. Aí teve uma decisão da turma recursal, que seria a segunda instância do Juizado Especial Federal em Santa Catarina, que deu uma decisão lá bem favorável aos servidores, acho que até do INSS mesmo, trazendo essa isonomia para eles. Essa decisão do tribunal da turma recursal de Santa Catarina, ela foi objeto de recurso extraordinário do INSS, que subiu para o Supremo Tribunal Federal. Essa e mais algumas outras nesse mesmo sentido. Aí o ministro Luiz Fux, que é relator dos processos, ele foi e admitiu um caso desse, de auxílio alimentação, com a sistemática que eles chamam de repercussão geral. Como é uma ação, aliás, são diversas ações, talvez milhares de ações no mesmo sentido, ele pegou uma dessas ações como paradigma para dar um julgamento geral do Supremo, para dar a posição do Supremo em relação a isso, que é permitido ou não essa isonomia. O Supremo tem uma súmula 339 que fala assim, que não cabe ao Poder Judiciário, a título de isonomia, reajustar vencimento de servidores. Essa súmula, de acordo com o que foi decidido pela turma recursal de Santa Catarina, ela não se aplicaria a esses casos, porque não está se tratando de remuneração do servidor, e sim de uma parcela indenizatória. O Vale Coxinha seria uma indenização aos trabalhadores, em geral, ao servidor público particular. Bom, e aí pensou-se que essa decisão do ministro Luiz Fux, admitindo a repercussão geral, fosse a decisão de mérito favorável aos servidores, mas não tem nada disso. Não foi isso que aconteceu. O próprio ministro já havia julgado alguns processos antes, 1 ou 2, se não me engano, sobre esse assunto, e julgando no mérito, ele reconheceu a procedência do recurso extraordinário do INSS. Deu provimento ao recurso do INSS, ou seja, disse que não há direito para os servidores de ter isonomia com os servidores do TCU, no caso do auxílio alimentação. E essa notícia
dessa decisão do Luiz Fux admitindo a repercussão geral foi vendida como se fosse uma decisão de mérito favorável, e não é. Ele só levou o assunto para a repercussão geral para evitar que tivesse trabalho de julgar 1.000, 100.000, sei lá quantos mil processos. Se tiver uma decisão do Supremo, uma súmula, em que sentido for favorável ou não, aquilo vai fazer, pode virar uma súmula vinculante, o processo que chegar lá já está acabado. Se for favorável, todo mundo vai receber. Se for desfavorável, ninguém vai receber. Então isso aconteceu no auxílio alimentação. E aí a gente queria lembrar que nós publicamos 2 matérias no site nosso, uma em dezembro e outra em janeiro, falando sobre a auxílio alimentação, falando sobre os riscos que os filiados têm de ajuizar ações na primeira instância, no Juizado Especial Federal. Porque no Especial Federal, a primeira ação, ela não necessita de advogado. Você não precisa de advogado, constituir advogado para entrar com a ação na Justiça Especial Federal. Mas, se você ganhar, a União vai ser obrigada a recorrer. E no recurso, na turma recursal, a pessoa é obrigada a constituir advogado. E nós não vamos disponibilizar assistência jurídica individual para todo mundo que entrou com essas ações. Então a pessoa está correndo um risco de, por exemplo, se ela perder aquilo, fazer trânsito em julgado contra ela, e se o sindicato ganhar, a ação do sindicato não vai aproveitar esse filiado, porque a ação coletiva não prevalece sobre a individual. Se eu tiver uma ação individual discutindo algum direito e perder, e tiver uma ação coletiva de uma entidade que me represente, que for vencedora, eu não tenho direito à coletiva, porque a individual já fez coisa julgada para mim. Nós advertimos a todos desse risco, mas ainda assim houve e há pessoas que estão hoje discutindo auxílio alimentação e que, se for necessário, vão ter que desembolsar dinheiro do próprio bolso para contratar advogado para defendê-los na turma recursal. Então, matamos aqui auxílio alimentação e auxílio creche. Vamos falar de outra ação que essa nós não ajuizamos, mas vamos ajuizar proximamente, que é a ação da revisão geral anual dos servidores. O artigo 37, inciso 10 da Constituição, assegura a revisão geral anual aos servidores, sem distinção de índice. A gente sabe disso há muito tempo, isso é descumprido há milhões de anos, desde a emenda constitucional que colocou isso lá, ou da própria Constituição, sei lá, isso é solenemente ignorado pelos diversos governos que vieram, seja Fernando Henrique, seja Dilma, seja Lula, seja quem for. Os governos simplesmente ignoram isso. Ou então, pior, fazem igual o Fernando Henrique uma vez que mandou uma mensagem de reajuste de 0,1%. Que é uma assim, que é uma coisa assim, troca. Bom. Não, tanto faz. Não estou falando de quem foi, não. Bom, essa ação da revisão geral anual, ela era uma ação que até uma certa ocasião, ela não valia a pena se ajuizar, porque tinha posicionamentos totais do Supremo Tribunal Federal falando que não cabia ao Supremo Tribunal Federal se substituir ao Poder Legislativo ou ao Poder Executivo, no caso ao Poder Executivo que tem o condão de apresentar projetos de lei para revisão dos servidores públicos, né? O Supremo Tribunal Federal inteiro falava que não podia, que a gente que essa ação não teria chance de êxito. Bom, por isso nós seguramos essa ação e a gente sabe, nós tivemos reajuste em 2008. Esse reajuste projetou em 2009, 2010. Então nós temos prazo ainda, mesmo que a gente considere que 2008 foi o último, tá? E nós tivemos em parcelas em 2009 e 2010. Nós ainda estamos no prazo para requerer a de 2009, com 5 anos, 2014. E por que essa ação não foi ajuizada antes, até agora? Porque exatamente nós temos prazo para ajuizá-la até o ano que vem, tá? Para cobrar o reajuste que nós tivemos em 2009, em 2010, em 2011, em 2012, pelo menos a inflação daquele período. E por que nós não fizemos até agora? Porque nós estávamos no meio de uma campanha salarial, com um projeto de lei ainda para ser votado, nosso projeto de lei que Deus famigerado 555 ainda não foi votado, nós esperamos que seja votado essa semana, se não foi, essa semana, na próxima semana. Eu sinceramente não acompanhei hoje o boletim, não sei se já foi votado. Assim que ele for e virar lei, nós já temos a ação está prontinha. Na semana seguinte a gente ajuiza a ação cobrando os reajustes que não nos foram dados pela inflação, talvez, de 2009, 2010, 2011, 2012. Bom, qual que é a novidade disso em relação ao Supremo Tribunal Federal? O ministro Marco Aurélio, ele, na mesma sistemática que eu falei agora do auxílio alimentação, ele chamou um dos processos para ser paradigma da repercussão geral para tratar desse assunto.
Então ele vai levar, como é um assunto que tem relevância econômica, social, política, financeira e tudo, vai levar um processo para ser julgado. Esse processo até aqui de São Paulo, são servidores do Estado de São Paulo contra o Estado de São Paulo, e a primeira decisão do ministro Marco Aurélio foi fenomenal. Ele falando que o Supremo, tem uma frase lá maravilhosa que ele fala assim, que o Supremo Tribunal Federal não é o Ministério da Fazenda, não é o Banco Central. O Supremo Tribunal Federal está lá para fazer cumprir a Constituição, que não é papel dele saber quanto custa. Isso é problema do Ministério da Fazenda e do Banco Central. E que se está na Constituição tem que ser cumprido. E que a inação do Poder Executivo, do Legislativo e propor a lei não pode ser somada à inação do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal, se os poderes não funcionam, o STF tem o poder de suprir a lei que não foi feita. E ele, no final, dá ganho de causa aos servidores do Estado de São Paulo, dizendo que eles têm direito a uma recomposição anual pelo IPCA ou algum índice do suceder. Algum índice desse, não me lembro exatamente qual é o índice. Essa é uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio e que terá que ser submetida a todos os demais ministros do STF. Todos eles vão também se manifestar sobre o assunto. E aí, quando julgar, se julgar também, né, porque para o STF sentar lá em cima e não fazer mais nada, não custa nada, se julgar também, todos teriam direito, ou todos não teriam direito, na revisão geral anual, no índice estabelecido. A premissa do Marco Aurélio, do Marco Aurélio se o governo estadual, municipal, federal não quiser dar, então aplique-se o índice oficial de inflação. Bom, essa ação hoje está na mão da ministra Carmen Lúcia, que sentou no processo, está lá com ele, pediu vista, está com ele há muito tempo e não fez nada mais. Nós entramos no processo, agilizando uma petição de amigos curi, amigos da corte, para a gente poder interferir no processo. Nós e mais uma centena de outras entidades. Eu vi até um despacho lá do ministro Marco Aurélio que não admitiu o município brasileiro, Curitiba, por sinal. Não admitiu o Curitiba como um terceiro interessado, não como amigo da corte, como terceiro interessado, porque senão, se fizesse, eles teriam que admitir os outros 5.500, não sei quantos municípios brasileiros, e ia ser um tumulto processual. Imagina só um julgamento com 6.000, 8.000 partes tendo direito a falar, né? Então está nesse pé, a revisão geral anual está nesse pé. A gente vai propor a ação, vai agendar a ação, tão logo nós tenhamos o nosso nosso projeto de lei transformado em lei sancionado pela Presidente da República. Ainda falando sobre ações do STF, o Sindicato Nacional, o sindicato em geral, o sindicato não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. Nenhum sindicato tem. O que o artigo, se não me engano, 103 da Constituição fala, quais são os legitimados para propor, no inciso 10, chega lá e fala assim, confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Como são as confederações sindicais, os ministros do Supremo entendem que os sindicatos, que não são confederações, eles não são legitimados. As entidades de classe de âmbito nacional podem, desde que haja pertinência temática entre aquilo que elas estão propondo entre aquele adinho que eles estão propondo e o dispositivo legal que estão atacando ali. Né? Então, por exemplo, nós, sindicato, não temos essa prerrogativa, essa legitimidade para propor a lei. Mas talvez a Anfip possa, talvez a Anarquista Associação possa, isso está sendo discutido e talvez eles conseguem. Talvez eles consigam. Bom, então quando a gente tem alguma ação quando existe alguma ação que nos interessa, o que nós tentamos como sindicato é ingressar como amigo da corte. Está sendo assim nessas ações. Por exemplo, estão contestando agora a reforma da Previdência, de acordo com o voto lá do Celso de Mello, que falou que a reforma teria sido comprada, fraudada, que houve fraude na vontade, que portanto aquele seria do último pleno direito. Então tem a ação da Condicef, sei lá de quê, tem uma entidade de Polícia Federal, tem da Associação dos Magistrados Brasileiros, e todas essas nós peticionamos o ingresso como amigos curi. O que é o amigos curi? Um amigo da corte, ele vai lá e pode levar argumentos, às vezes fazer sustentação oral, levar memoriais, tentar ajudar a corte a decidir aquela causa que está sendo discutida. Numa dessas ações da Associação dos Magistrados Brasileiros, nós não fomos admitidos como amigos curi, porque eles contestam primeiro a validade da própria reforma administrativa, da reforma previdenciária, da emenda 41. E depois, principalmente, eles contestam que os magistrados não teriam
que está submetido ao regime do FUNPRESP. E o ministro Marco Aurélio, que foi o relator nesse caso, que é o relator nesse caso, ele não nos admitiu como amigos curi por causa da tal da pertinência temática. Ele só viu o assunto sob a ótica dos magistrados não participarem do FUNPRESP. E efetivamente, nós não teríamos pertinência temática, porque estamos discutindo uma questão própria dele. Mas, de qualquer forma, em qualquer ADI que saia, se chegar uma ADI de qualquer uma dessas entidades, estando nós admitidos ou não como amigos curi, se ela for provida e afastar a emenda 41, por exemplo, ela vai passar para todo mundo. As decisões do STF, elas têm o que a gente chama de efeito erga omnes, válido para todos, e não só para aquela parte que pediu. Você não vai falar que é uma lei inconstitucional só para determinada categoria, só para determinada pessoa. A lei inconstitucional ela não está no mundo jurídico, não vai valer para ninguém. Então, todas as ações que estão contestando e as que virão contestando a reforma da Previdência, a gente vai tentar o ingresso como amigos curi, tá? Bom, eu acho que eu vou parar um pouquinho, vou passar para a Priscila falar as demais ações que nós temos, até para dar um descanso, senão vamos escutar só eu, vamos ficar até cansados. Obrigado. Talvez agora, na pista que está sendo ocupada pela IPLEA, nossa senhora Paulo Gomes, a IPLEA é diretor de aposentados, não é? Não, a IPLEA é diretor de aposentados da NOPIS, que está agora representando a entidade aqui na mesa. Bom, quem falou até agora foram só auditores fiscais. Vamos ouvir o que os nossos advogados têm a dizer. Doutora Priscila, por favor. Boa tarde. Uma satisfação estar aqui na tarde de hoje. A gente já conhece alguns dos senhores e tem o prazer de estar aqui para poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente vem fazendo, benefícios dos senhores. Então é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e espero que a gente possa apresentar as informações sobre as ações judiciais de forma clara, de forma menos técnica. É por isso que a gente faz esse evento. Porque aquilo que a gente passa no boletim jurídico, que inclusive está prestes a chegar na casa dos senhores, é muito técnico, né? Então muitas vezes é difícil explicar de forma menos técnica e mais clara para aqueles que não têm conhecimento do direito, né? Então o evento hoje a gente vai tentar fazer com que vocês entendam de forma mais tranquila sobre as nossas ações. E vou dar continuidade ao que o Luiz Henrique já vinha falando, que são as ações do Sindifisco Nacional. São ações que foram propostas a partir de outubro de 2009 e essas ações, então, elas beneficiam todos os nossos filiados, hoje do quadro do Sindifisco Nacional. Então, embora eu tenha acabado de falar que são ações propostas a partir de 2009, o Nafisco Sindical tinha uma ação que se tratava da não incidência do imposto de renda sobre abono de permanência. Essa ação é uma ação que era válida para todos os filiados do Nafisco Sindical. A FENAFISC tinha uma ação também com esse objeto, com essa matéria, mas lá houve um equívoco porque o juiz limitou a ação apenas para aqueles filiados que eram oriundos da Previdência, que eram domiciliados no Distrito Federal. O escritório não recorreu dessa decisão, então ficou restrito àqueles filiados que eram domiciliados no Distrito Federal. A fim de que a gente pudesse estender essa decisão para todos os filiados, o Departamento Jurídico, que é quem cuida, quem patrocina essa ação, fez um pedido de extensão da decisão também para os filiados que eram oriundos da Previdência, porque hoje nós representamos o Sindifisco Nacional, representa um todo. Então a doutora Solange, que é a juíza da primeira vara federal da circunscrição do Distrito Federal, ela estendeu a decisão para todos os nossos filiados, tá? Então hoje, e aí agora eu vou complementar, até hoje não pode haver incidência do imposto de renda sobre abono de permanência. E aí eu sei que talvez, e aí eu vou adiantar,
gente vai ter a fase de perguntas. Eu já vou adiantar, porque muitas pessoas vão tentar. Priscila, já há um entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo, falando que não, que incide sim a renda sobre o abono de permanência. Esse recurso repetitivo, ele ainda não foi transitado em julgado. Realmente o STJ, e aí quando se trata de recurso repetitivo, ele é julgado por uma sessão, são 10 ministros, sendo que 9 julgam para não dar empate, o presidente não julga. E nessa sessão eles decidiram a favor da Fazenda, então contrariamente ao contribuinte. Só que há recurso extraordinário e o Supremo ainda vai se manifestar com relação a essa decisão, se cabe ou não cabe o imposto de renda sobre abono de permanência. Já houve, algumas informações de que o Supremo é favorável à nossa tese, mas o Supremo cada dia nos surpreende com algumas decisões. Então, embora a gente saiba que exista essa informação, a gente não pode ter a certeza. Como fica se efetivamente essa ação for julgada lá, contrariamente a vocês no futuro? Há uma tese, e é uma tese muito aceita nos tribunais, de que os valores que são recebidos por decisão liminar, ou por sentença, ou ainda de confirmação do acórdão em que garantiu, que não é passível de devolução ao erário. Tá? Por quê? Porque isso caracteriza uma boa-fé. Ninguém está recebendo algo que hoje é indevido. Não, o judiciário até hoje vem reconhecendo que é devido, que vocês realmente não podem ser retidos com relação ao imposto de renda em razão do abono de permanência. Então não haveria que ter a devolução. Tá? Se efetivamente a AGU quiser cobrar, porque isso acontece todo dia, nós vamos entrar com ação para impedir. E a chance de êxito é uma chance grande, em razão dos precedentes que temos hoje sobre essa matéria. Tá? Então essa ação do abono de permanência, ela é válida para todos os nossos filiados. E eu acredito que os senhores saibam, eu poderia ter falado no início, o abono de permanência é devido àquelas pessoas que já preencheram as condições, os requisitos para aposentadoria e continuam na atividade. Então, recebe-se o abono de permanência, que é devido a partir da emenda constitucional número 41, em 2003. Nós temos também, e aí, nós temos também a ação da licença-prêmio. Aí vão me perguntar também, mas essa ação é do NAFISCO. Então, o que nós fizemos? Vou falar um pouco do que foi feito. A ação do NAFISCO, em que pede a conversão da licença-prêmio em pecúnia, ela foi proposta mesmo no âmbito do NAFISCO sindical. Quando houve a unificação, nós propusemos uma outra ação para poder, então, beneficiar os novos filiados egressos da Previdência. E o juiz falou assim, não, vocês já têm uma ação, o Científico Nacional hoje representa os filiados do NAFISCO sindical e representa os filiados da Previdência, da ex-Previdência, então não vou extinguir o processo por conta de litispendência, porque já há um processo com o mesmo objeto. Nós achamos ótimo, mas ao mesmo tempo, o que nós fizemos para ter uma cautela? A gente levou ao juiz, que estava com a ação do NAFISCO, dizendo o seguinte, doutor, nós entramos para novos filiados, porque os filiados do NAFISCO a gente juntou uma listagem. Então nós entramos com uma outra ação, mas o juiz lá entendeu que essa ação que está com o senhor é válida para todos. Ele ainda não houve manifestação dele, mas para que a gente ainda não tivesse nenhum prejuízo, eu apelei, eu entrei com recurso na nova ação, porque eu não posso perder a oportunidade se o juiz na primeira instância, na primeira ação, não entender dessa forma, a gente vai dar continuidade na seguinte. Então nós temos essas duas ações da licença-prêmio. Essa primeira nós estamos ganhando, tá? Embora exista uma restrição quanto à prescrição.
Qual é o entendimento hoje do judiciário e, inclusive, na nossa ação? Eles entendem que está prescrito por direito para aquele que não requereu aposentadoria em até 5 anos. Dá licença, tem. Na verdade, é o seguinte: você não tem direito a converter em pecúnia se você não fizer o pedido até 5 anos depois da data da sua aposentadoria. Então, nós ganhamos, mas houve essa restrição, houve essa limitação. E também eles entenderam que não era possível o ativo fazer a conversão, porque ele fala o seguinte: não, é possível contar em dobro para a aposentadoria, é possível gozar ainda aqueles que têm direito, então não vou conceder para quem é ativo. Nós recorremos com relação àquilo que a gente perdeu, né? Mas nós divulgamos agora, esses dias, no boletim nosso, uma notícia que 2 ministros do Tribunal de Contas da União, que eram servidores do TCU, como eles mudaram de regime da Lei 8.112 para a LOMAN, então eles requereram essa conversão em pecúnia. E lá foi concedido. Foi concedido porque eles... Qual o argumento, qual o fundamento? Porque senão isso seria um enriquecimento ilícito para a União. Esse direito dele ia ficar lá porque a pensionista ou pensionista, os dependentes, só teriam direito com o seu falecimento. No momento que ele falecer, ele não vai estar mais regido pela 8.112, e sim pela LOMAN. Então, esse recurso, esse direito, na verdade, nunca ele poderia usufruir. É um bom precedente. Primeiro, que foi possível a conversão, que é algo que não tem previsão legal hoje, é uma construção jurisprudencial. O STJ, o Supremo, entendem que sim, o Poder Judiciário já paga. Tem uma resolução do Conselho da Justiça Federal, tem uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, onde eles determinam que é possível sim a conversão da licença-prêmio em pecúnia para aposentados. Essa questão do ativo foi o TCU que fez com os seus ministros. Então aí, obviamente, isso ainda vai ser muito discutido. Mas para aposentar, já há essa manifestação favorável em outros poderes. Infelizmente, o Poder Executivo, a gente não conta com essas benesses, diz que tem que ter lei, enquanto no Poder Judiciário, uma resolução, enquanto no Poder Legislativo, uma resolução basta para que eles consigam o direito. Então, esse é o panorama das nossas ações. Não vamos abrir mão, estamos juntando todas essas manifestações, esses julgados recentes que são favoráveis à nossa ação, esperando então que tenhamos êxito para os nossos filiados. Outra ação que é importante, muito recente também, acho que vocês devem ter acompanhado pelo boletim do sindicato, é que nós tivemos provimento. Essa ação não é do departamento jurídico, é de um escritório terceirizado, em que se pleiteava que não deveria haver a limitação com despesas com educação para fins de incidência de imposto de renda. Então, liminarmente, o juiz não tinha concedido, o escritório entrou com recurso para o Tribunal Regional Federal aqui da 3ª Região, a ação ocorre em São Paulo. E aqui o tribunal, ao invés até de conceder efeito suspensivo no agravo de instrumento, ele já julgou de cara o agravo de instrumento. Ele deu provimento ao agravo para determinar que efetivamente não haja limite para a dedução das despesas com educação. É possível recurso? Sim, é possível recurso. Embora o agravo tenha sido já provido, é possível que eles entrem com uma suspensão de tutela antecipada, mas hoje é válida essa ação, tá? Essa nossa decisão favorável. Cabe um procedimento por parte de vocês? Não cabe. Na verdade, a própria Receita Federal é que vai ter que cumprir a decisão e não vai ter que aplicar o limite para quem é nosso filiado, tá certo? Temos também uma outra ação, e essa foi o escritório, é o mesmo escritório que entrou com as
as ações do subsídio, em que também obtivemos uma decisão favorável em apelação já, em que não cabe a incidência de imposto de renda sobre os juros percebidos em razão de precatório e RPV, tá? Então, isso já foi julgado lá no TRF da 4ª Região, mas vocês sabem, né, que toda decisão a favor de servidor público, ela tem uma limitação, tem uma lei que veda que seja implementada de forma imediata. Todas as decisões contra a fazenda pública que envolvam aumento de vencimento, concessão de gratificação, eles entendem que só pode dar efetividade a essa decisão quando houver o trânsito em julgado. Então a gente tem que aguardar, transitar em julgado, que então a gente requeira esses valores para os senhores, tá? Temos também outra ação falando de precatório, em que também não é possível a incidência do PSS, da contribuição previdenciária sobre precatório ou RPV para aposentados e pensionistas que adquiriram essa condição antes da emenda constitucional 41. Por que isso? Antes disso, ninguém pagava contribuição previdenciária. Então, se um valor que eu tinha direito lá atrás é objeto de ação judicial, não é porque a ação judicial transitou hoje e hoje está vigente a emenda constitucional que prevê a taxação dos inativos, que eu vou ter que pagar. Na verdade, a gente tem que... O momento, o fato gerador é lá atrás, quando você teria direito àquela vantagem e não teve, e foi objeto de ação judicial. Nós temos essa ação também, é uma ação importante, favorável aos senhores, né? Temos uma também, que talvez eu acho que o Luiz Henrique prefira falar sobre ela, que é a questão do mandado de injunção. Você prefere, Luiz? Muito obrigada pela atenção. Vou eu de novo aqui, né? Vamos falar um pouco sobre essas ações aí, que a gente chama, são os mandados de injunção, que na verdade foi o MI 880 da Penafisc e o 1616 do Unafisc. O que eles pediam, esses mandados de injunção? A regulamentação do artigo 40, parágrafo 4 da Constituição Federal, que trata da aposentadoria, aposentação dos servidores públicos. Fala que ninguém terá direito à contagem especial, exceto nos seguintes casos. Aí lista lá: quem trabalha em condições que possam trazer risco à insalubridade, risco a prejuízo à integridade física, e quem trabalha sob condições de risco. Então nós temos esses mandados de injunção. Vamos começar a falar primeiro, então, daqueles que tratam da periculosidade e insalubridade, que seria, não sei se é o inciso 2 ou 3 desse parágrafo 4, inciso do artigo 40 da Constituição. Quase todas as entidades sindicais do Brasil entraram no STF com pedidos lá, mandados de injunção, para tratar disso, porque o STF já tinha começado a dar decisões mandando aplicar o artigo 57 da Lei 8.213. O que significaria isso, então? Quem trabalhou com periculosidade e insalubridade durante um determinado período, ele teria direito a converter esse tempo trabalhado nessas condições em um tempo especial, que seria uma multiplicação 1,2 se fosse mulher, 1,4 se fosse homem. Trabalhei então 10 anos, se eu sou mulher, esse tempo valeria com 12 anos. Se eu sou homem, valeria com 14 anos. O que significa isso? Que as pessoas poderiam se aposentar mais brevemente, mais cedo. Bom, esses mandados de injunção foram para o STF, diversos ministros receberam esses mandados de injunção para julgar. O 1616 do Unafisc, por exemplo, foi o Celso de Mello, eu tenho a impressão que o 880 também foi o Celso de Mello. E como todos os ministros vinham julgando e vinham tendo a mesma decisão, mandando aplicar o artigo 57 de 8.213, já que quem deveria regulamentar, que é o Poder Legislativo, não regulamenta esse dispositivo da Constituição, o ministro Joaquim Barbosa, então, numa certa ocasião, ele levantou uma questão de ordem no plenário virtual, lá do STF, falando: olha, se todos nós estamos decidindo da mesma forma, monocraticamente, por que então as decisões monocráticas não valerem
daqui em diante. Essa questão de ordem foi submetida, foi aceita pelo STF, e a partir daquele momento, todos os mandados de instrução que chegavam no STF tinham decisão monocrática, ou seja, não precisava ir para o pleno, não precisava ir para a turma, ou sessão, sei lá o que, do STF. Então a tramitação foi muito rápida. A tramitação dos mandados de instrução foi muito rápida. O 16, por exemplo, acho que foram 3 meses entre o ajuizamento e a decisão. A tramitação foi rápida, a implementação nunca existiu. Nunca existiu. Eu desconheço alguma categoria que tenha conseguido implantar isso. Eu desconheço que exista alguma categoria que a União veio com todos os óbitos possíveis e imagináveis a que nós pudéssemos implementar para aqueles que trabalharem em condições de periculosidade e insalubridade, tem essa contagem especial. Ao ponto de, numa orientação normativa, a número 6, depois da instrução do MPOG, e depois da instrução normativa número 1 da Secretaria de Previdência Social, e depois da orientação normativa número 10 do MPOG também, vi lá falando, quem se aposentar sob esse regime não terá direito à paridade. É uma coisa impressionante, uma orientação normativa que na escala, na pirâmide legislativa, ela está lá embaixo. Uma norma infralegal, mas querendo derrubar a Constituição. Mas isso acontece, na prática isso acontece. Então hoje eu desconheço uma categoria que tenha esse direito implementado. O que nós fizemos então? Entramos com ação contra os dispositivos espúrios, inconstitucionais e legais da orientação normativa número 6. Conseguimos até, eles têm alguma outra coisinha, aí a União veio, a MPOG veio e trouxe a orientação número 10, a número 10, que trazia as mesmas barbaridades da ON6, exceto aquelas que nós conseguimos ganhar, que não vieram, mas a quebra da paridade está lá, se você aposentar, você não chama você de bicho feio, bicho papão, sei lá o quê. Coisas ridículas, falando, por exemplo, o que essa orientação normativa fala? O mero recebimento no contra-cheque de insalubridade ou periculosidade não é suficiente para provar que você trabalhou sob aquelas condições. Como se você recebeu alguma coisa no contra-cheque, foi um ato mero. Eu nunca vi um administrador do Serviço Público Federal pagar alguma coisa se não tivesse consultado até o Papa. E depois do Papa, o presidente do Galo, e o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, quanto é canto. Servidor público nunca recebeu, servidor público federal nunca recebeu um centavo sequer se não tivesse transitado todas as instâncias. Eu me lembro que eu era de Confins na época que eu trabalhava no aeroporto de Confins, e falava, vamos conseguir então, vamos tentar a periculosidade para nós aqui. Nós contratamos, pagamos o nosso bolso, um perito, um engenheiro do trabalho, ele foi lá, verificou as condições, nós apresentamos aquilo para a administração submeteu aquilo ao Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho foi lá, fez a análise, fez o laudo e homologou o laudo parcialmente. A partir daquilo, houve uma portaria de nomeação dos servidores naqueles locais, e aqueles que estavam lotados nos locais em que havia possibilidade de periculosidade, aqueles passaram a receber a periculosidade. Esse processo todo demorou 7, 8 meses. Aí vem um iluminado lá em Brasília e escreve a norma, o mero recebimento em contra-cheque. É um ato extremamente complexo, mas para eles é mero. É mero só na cabeça do idiota que escreveu uma coisa dessa, mas é assim que a coisa está sendo tratada. Bom, periculosidade para nós, os fiscais, é uma coisa muito difícil. Aliás, periculosidade para qualquer, quem vem da área previdenciária ou que foi igual ao fiscal do trabalho, sabe que periculosidade é um direito difícil de ser conquistado, não é para qualquer um. A própria norma regulamentadora lá do Ministério do Trabalho, eu esqueci o número dela, acho que é 3.514, coisa assim, fala, quem tem direito à periculosidade? Quem trabalha em exposição a inflamáveis, combustíveis, eletricidade, radiação não ionizante. Radiação não ionizante. Quem trabalha sob essas condições teria direito à periculosidade. Então não é fácil para a gente provar o auditor fiscal. Os laudos que eu já vi, por exemplo, de auditores fiscais que recebem periculosidade, eles recebiam com base, por exemplo, no Foz do Iguaçu, é que a pessoa está fiscalizando ali as bagagens e normalmente tem, às vezes, tem munição. Quer dizer, tem lá um explosivo. A gente lá em Confins, por exemplo, o que nós fizemos, o artifício que nós conseguimos para conseguir a periculosidade. Quando um avião é abastecido, um avião que se dirigirá ao exterior é abastecido, está havendo aqui uma exportação.
uma exportação de combustível, e era fiscalizado pela Receita Federal. Esse foi o artifício que nós conseguimos na Encompico e que foi legal. É um artifício, mas foi legal. Então, assim, não é todo mundo que tem esse direito, não é um direito fácil, e não é um direito que vai ser implementado facilmente. Muito pelo contrário. Nós vamos entrar agora com ações nas 10 regiões fiscais, uma em cada uma, combatendo todos os pontos que a União, que a administração utiliza para negar o direito a que nós tenhamos a contagem especial. Essas serão ações ordinárias. A gente pediu há pouco tempo e nós tivemos boa resposta dos filiados. Os pedidos, os requerimentos que as pessoas haviam feito que foram negados pela administração. Com base nessa negativa, os argumentos que eles usaram para negar serão a base da que a gente vai combater no Judiciário Federal agora por meio de ações ordinárias. Bom, e ainda falando de mandado de instrução, nós temos um outro mandado de instrução, que é o 1614, que ele trata do outro inciso do artigo 40, parágrafo 4 da Constituição, que é a atividade de risco. Se periculosidade e insalubridade elas são específicas de algumas pessoas que trabalham sob essas condições, a atividade de risco que nós propusemos e que foi acolhida integralmente pelo ministro Marco Aurélio foi que a nossa atividade fosse considerada de risco. O que isso significaria? Vamos colocar na condicional e na condicional. Significaria que se nós tivermos provimento, ganho de causa desse mandado de instrução 1614, nós poderíamos nos aposentar 5 anos antes, assim como ocorre nas polícias. Por que a polícia tem isso? Ela trabalha sob um risco constante de quê? Ser morto, o cara ser morto, a pessoa ser morta. Então é esse o risco. O ministro Marco Aurélio mandou aplicar a mesma coisa que os outros mandaram aplicar nos mandados de instrução que tratavam da periculosidade e insalubridade, que é o artigo 57 de 2213, ou seja, conversão do termo de serviço, em especial 1,2 para mulher, 1,4 para homem. Bom, esse julgamento, contrariamente aos outros julgamentos que eu me referi atrás, ele não vai ser monocrático, porque não é uma questão de ordem. É a primeira vez que chega um mandado de instrução lá tratando desse assunto. Outras entidades já nos procuraram para ver, a Polícia Federal já nos procurou, o SINAT já nos procurou também para verificar isso. Cada um querendo provar que a sua atividade é de risco. O SINAT tem uma boa argumentação, que são, infelizmente, aqueles 4 colegas assassinados em Unaí. Nós temos, também, infelizmente, nós temos essa argumentação. Existem mais auditores fiscais assassinados em serviço do que policiais federais, por exemplo, do que delegados da Polícia Federal. Está certo que nós somos em número maior do que os delegados, mas mesmo proporcionalmente, nós temos mais colegas assassinados do que isso. Não é bom de falar isso, mas é um argumento que a gente utiliza para mostrar que nós temos isso, sim. Quando nós vamos fiscalizar, ou quando nós vamos combater contrabando e descaminho, nós estamos correndo risco de vida, sim. Nós estamos mexendo no órgão mais sensível do ser humano, nós estamos mexendo no bolso. E às vezes é na hora. A pessoa que trabalha como eu trabalho na repressão, é na hora, você está tirando ganha-pão ali na hora. Então há tempo boa argumentação, só que o processo está parado. O ministro Marco Aurélio deu a primeira decisão favorável a nós, ele acolheu integralmente o nosso pedido, mas ele colocou lá uma expressãozinha que nos causou uma certa preocupação. Eu não me lembro exatamente em condição especial, parece que ele coloca isso na decisão dele. E aí nós entramos com um recurso chamado embargo de declaração, que serve para clarear, para integrar a decisão, clareando, tirando as omissões, as contrariedades, as obscuridades. E o que nós pretendemos com esse embargo de declaração? Que essa condição especial a que ele se refere desapareça do texto. O que é condição especial? Quem vai definir o que é condição especial? A Receita Federal, ela pode falar assim, a condição especial, então vai ter direito a risco, né? Esse mandado de instrução, né? Atividade de risco, só aqueles que, por exemplo, tiverem porte de arma e trabalharem na repressão. Aí ela vai restringir o direito. O ministro deu desse tamanho, ela vai restringir. Então nós queremos que a decisão já saia sem esse óbice da condição especial. Bom, esse mandado de instrução da atividade de risco ainda vai percorrer todos os ministros do STF, e só depois disso que vai poder, se Deus quiser, ser implantado. Mas assim, eu não vendo essa expectativa, nem essa esperança, porque eu acho que é muito difícil. Isso aí vai contra toda a política do governo, muito pelo contrário, a gente aposentar mais cedo, ele quer que a gente trabalhe mais, né? Daqui a pouco vai vir 65 anos, sei lá, 70, igual aconteceu na França, igual está acontecendo aqui, não duvido que aqui no Brasil também isso deve acontecer, não.
mas a gente tem que, enquanto puder, legalmente, tentar lutar por esse tipo de direito, que eu acho que é bastante razoável. Se não se regulamenta pela via legislativa, vamos tentar pela via judiciária. Doutor Garcia vai complementar rapidamente. Está previsto logo em seguida uma sessão de perguntas rápidas. E eu vou sugerir uma coisa, e essas perguntas provavelmente vão ficar em torno das ações anteriores à notificação dos sindicatos, né? Então, para que a gente ganhe tempo, eu vou sugerir que a gente aborte essa fase de perguntas de agora e passemos em seguida já para as salas específicas, para que a gente possa ganhar tempo. E aí nós precisamos de uns 10 minutos para reorganizar a sala e iniciar o trabalho. Não sei que tem alguma dúvida muito breve para isso. Abel, então, deixa eu já. Então, e aí depois a gente passa para a sala já dividida, aí a gente passa para os assuntos mais específicos. E ao final dos trabalhos vai ter um pouco break, tá bom? No sentido de ilustrar aqui as questões, né, eu tenho vários colegas que têm problemas com esse mandado de junção e com o tempo do INSS antigo, e colegas que tiveram em zonas inóspitas da Receita, que sempre me colocam alguma coisa. Então, eu fiz uma proposta diferente para o sindicato, encaminhei para o sindicato, que o sindicato entrasse com ação que pedisse para a administração, o INSS emitir os laudos, ou o Ministério Público do Trabalho. Se não fosse feito isso, fosse feito pelo Ministério Público do Trabalho ou pela Delegacia do Trabalho, que está restrita. E o Luiz Henrique, como é oriundo do trabalho, ele sabe muito bem que isso é possível. Por que eu falo isso? Então é o seguinte, dentro do texto aqui, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, que é a emenda 47. Então diz o seguinte na decisão recente do Luiz Fux e da Carmen Lúcia: o mandato de junção não é ação adequada para assegurar a contagem e a verbação do tempo de serviço trabalhado em condições especiais nos assentamentos funcionais de servidor público. A última decisão foi do Luiz Fux em 6/3/2013. Então foi agora. Então eu estou trazendo essas apreciações, né, para que isso seja reconsiderado no sindicato, porque o encaminhamento do Supremo pode prejudicar o direito de nossos colegas. Então eu trouxe isso como um apoio, né, um subsídio para que sejam tratadas essas questões, porque colegas nossos, o INSS tem se recusado a dar laudos para colegas que trabalharam nessas condições. E eles querem esse tempo de aposentadoria porque querem sair, querem aposentar. Tem gente que fez reversão, que é um outro problema. Porque a reversão, você tem que cumprir 5 anos, mas você está aposentado por tempo que não foi contado. Então ficamos num limbo aí. Esses colegas nossos estão num limbo, que não está para lugar nenhum. Então, dentro desse sentido, o INSS, né, o servidor público tem direito à emissão pelo INSS de certidão de tempo de serviço prestado como seletista sob condições de insalubridade, periculosidade, penosidade, com os acréscimos previstos na legislação previdenciária. A autarquia não tem legitimidade para opor resistência à emissão da certidão por fundamento na alegada impossibilidade de sua utilização para aposentadoria estatutária, referida esta apenas a entidade a qual incumba de deferi-la e que poderia se opor à sua concessão. É um recurso extraordinário do Sepulcro da Pertence de 2006, é um agravo do Sepulcro da Pertence de 2007 da primeira turma. Então, eu tenho outros textos aqui que eu não vou tratar, mas é uma coisa super importante para múltiplos colegas que estão passando por essa dificuldade. Outra coisa, ter direito ao subsídio
ter direito ao subsídio, receber porque tem um limite, é uma coisa, mas o direito à aposentadoria especial tem que ser colocado, tem que ser defendido dos colegas nossos que estão em regiões inóspitas. Regiões, seja portuárias, seja aeroportos, seja fronteira, seja portos secos. Eu não estou falando só dos previdenciários, estou falando dos fazendários também. Então, são observações que devem ser tratadas de uma forma diferenciada. Eu acho que tem que alguma coisa, eu vou passar esses textos para os nossos advogados, para o jurídico, mas são algumas coisas que têm que ser pensadas. Outra coisa, só para a questão de esclarecimento, né? O seguinte, o artigo 3710, né, ele falando, ele tem o apoio que a lei 10.331, que foi feita por Fernando Henrique. E todos os anos, as leis orçamentárias de 2007, que é para 2008 e assim sucessivamente, nos seus artigos, geralmente é 77 a 90, apontam a autorização de fazer o reajuste anual. Isso está na lei de diretrizes de base, diretrizes orçamentárias aprovadas durante todos esses últimos 5 anos. Outro adendo. O seguinte, diz lá bem específico que é para todo mundo. Ou seja, esse último tempo a gente tem 10% para os militares, 9%, dá 30%, e para nós é 15%. Isso já implica que há uma diferencial inconstitucional. Primeiro, por quê? Porque a negociação coletiva é proibida na Lei 8.112, é proibida pelos ministros do STF. Então não pode, todas as negociações que foram feitas são ilegítimas. Uma outra questão a ser apreciada. Outra coisa, que dentro desse próprio parâmetro, que eu estou falando da questão do reajuste constitucional, o nosso acordo que foi feito em 2008 não é excludente a aplicação da revisão constitucional. E além de tudo, eu aponto que o PSB no Supremo entrou com um ardinho, dizendo que determinadas categorias estavam sendo privilegiadas, e foi negado, dizendo o seguinte, que determinadas variações salariais para determinadas categorias não implicam que tenha que ter cumprido o artigo 37. Eu também posso passar isso para o sindicato. Outra coisa, o auxílio alimentação, essa tese do 37 é minha com alguns colegas, e foi alvo da aprovação do CONAF. Por último, o auxílio alimentação. Olha, o auxílio alimentação é um texto que particularmente eu fiz em 2011, briguei assim, no sentido positivo que isso fosse estendido para todo mundo. Pessoal, por favor, olha, alô, pessoal do fundo, aqui a gente está discutindo questões jurídicas, por favor, ajudem a gente. Aí é o seguinte, só vou acabar o assunto. Esse auxílio alimentação eu fiz, distribuí, isso passou pelo Brasil todo, passou. Graças a Deus, alguém chegou lá no Supremo com o meu texto, que foi o pessoal de Santa Catarina, não sei o que foi para lá, não me lembro. E esse texto está lá, é o recurso extraordinário. Ótimo. A questão do recurso extraordinário não garante o direito, mas pelo menos hoje é a pauta. Outra coisa, quando a gente entrou com ações pessoais aqui em São Paulo, a gente não prometeu nada para ninguém. E a gente também não prometeu que tinha que defender ou não o segundo grau. A gente chegou e falou o seguinte, já que o sindicato não entrou, a gente vai tentar. Se perder, perder. Perdemos algumas pessoas pelo 339. O que é o 339? O juiz julgou improcedente por causa que é aumento de vencimento. Aí o seguinte, dentro aqui de São Paulo, houve um juiz que teve 2 ações negativas na quarta e passou, depois ele revisou e fez uma que está sendo para a turma recursal. Eu fiz o recurso diante daquilo que tem, eu fiz o recurso, apresentei para a advogada que é da pessoa, ela é uma analista, não é uma fiscal, e parece que houve uma mensagem geral no cafezinho judiciário, né, que todos os processos fossem paralisados. Porque parou todo mundo de dar sentença. E aí eu fiz a contestação, que foi analisada pelo advogado que foi achado pertinente, contestando 339, contestando 3713, contestando 69, 61 da Constituição,
e está para decidir na turma recursão, certo? Se ganhar na turma recursão, a gente vai espalhar para todo mundo, inclusive para o próprio sindicato, para que todo mundo ganhe. É só isso. Bom, gente, nós estamos passando por um momento, especialmente em São Paulo, exclusivamente em São Paulo, muito perigoso todo o PCCS. Foram vendidas ilusões e agora as ilusões estão cobrando preço. É exatamente isso que eu não quero fazer enquanto for diretor jurídico, vender ilusão. Vender ilusões que eu vou chegar na DRT ou no Ministério do Trabalho, eu vou pedir um laudo e vai me dar um laudo e falar que lá em Confins você tem periculosidade, não sei onde você tem periculosidade, eles vão me dar isso. Quem aqui trabalha, tem muita gente que veio da área da presidência, sabe a dificuldade que o seletista tem de conseguir um laudo de periculosidade e salubridade, a gente sabe disso. Quem trabalha nessa área sabe disso, que não é fácil. Não é fácil, eu já vi gente, por exemplo, frentista de posto de gasolina, que está lá abastecendo, o cara não pagava e o cara não ganhava a periculosidade. A Infraero, por exemplo, empresa pública, os caras que estão lá na pista, lá do lado do avião, abastecendo avião, não tem periculosidade, o cara trabalha com combustível. Então vender esse tipo de ilusão é muito fácil, mas o preço é cobrado lá no futuro. O futuro, agora que o PCCS chegou, o futuro da auxílio alimentação pode chegar daqui a alguns anos, dessa própria dos mandados de indução, o Supremo está revendo a posição dele. O Supremo está revendo a posição dele. Ele chegou lá, alguém deve ter chegado no meu Supremo. Olha aí, ó. Vocês estão dando, prometendo que o servidor público vocês vão aposentar mais cedo, vão converter tempo. O próprio Supremo está revendo a posição dele. Está botando agraves regimentares aí. Agora, imagina até alguém deve ter relevantado a questão de ordem da decisão monocrática, está voltando atrás, está sem decisão de colegiado e colegiado derrubando o direito. Então o que nós não queremos é vender ilusões para ninguém. Desde a primeira vez que saiu em 16, deve estar gravado isso no CDS. Eu falei, gente, isso não é fácil, o governo vai brigar enquanto puder para não dar isso. Ele vai totalmente contra a política do governo. Então a gente tem que brigar, eu digo, argumentar, interferir na hora ou nas áreas onde a gente pode, no judiciário. É no judiciário que vai ter direito. Se eu vier um laudo aqui, eu duvido que uma delegacia de trabalho faça um laudo retroativo falando que o cara trabalhou sob condições. Eu, como fiscal do trabalho, eu nunca recebi um centavo de periculosidade. Fiscalizava posto de gasolina todo mês, por exemplo. Já fiscalizei fábrica de explosivo lá, fábrica de munição lá em Juiz de Fora, eu nunca recebi. Periculosidade, diferentemente de salubridade, não é provada não. Se você ter exposto um dia, um mês que seja, tem direito a coisa toda. Então não é fácil, gente. Não se iludam que isso vai ser fácil, porque não vai ser fácil. É política do governo atrasar a aposentadoria e não adiantar a aposentadoria. Nós estamos fazendo aquilo que responsavelmente nós podemos fazer. Não vamos partir para ilusões que depois vão se transformar em desilusões, grandes desilusões. Só, doutor, você está suplementar, um minuto só. Bom, vocês estão ansiosos, estamos acabando. O pessoal vai dar notícia para vocês das ações. Bom, só complementando o Luiz Henrique, eu não sei se você conhece, Abel, saiu uma resolução agora do Conselho da Justiça Federal em que eles estão regulamentando a aposentadoria especial para os servidores do Judiciário. E o que eles falam lá? Perda de qualidade, de integralidade, quem optar pela aposentadoria especial. Então, tudo aquilo que vem com restrição na orientação normativa número 6, na número 10, na instrução normativa número 1, todas aquelas restrições hoje já foram recepcionadas pelo Conselho da Justiça Federal. Ele vai aplicar tudo isso para os seus próprios servidores. Então, se o Conselho da Justiça Federal, que é presidido por ministros, por desembargadores, eles já entenderam que deve ser assim para os seus próprios servidores, eu acho que dificilmente eles iriam julgar favoravelmente aos servidores de outros poderes. Principalmente agora, com essa manifestação do Supremo, em que realmente não seria o mandado de instrução um remédio cabido. Faz parte, o sindicato vai entrar com as ações, embora saibamos de todas essas dificuldades, de todas essas limitações, nós vamos entrar com as ações, como o Luiz Henrique
falou que serão as 10 regiões fiscais. Mas o que a gente gosta assim, eu acho que o nosso trabalho, a gente faz questão que ele seja apresentado de uma forma muito transparente, de uma forma que a gente diga para vocês quais são as dificuldades do que a gente encontra no Poder Judiciário, né? Então, por isso que a gente diz, não entrem com ações individuais quando a matéria é controvertida, né? Vamos deixar esse papel para o sindicato. Essa ação do auxílio alimentação ainda, Bel, eu fui, como responsável pelo departamento jurídico, eu fui contra. Por quê? Porque já havia uma manifestação majoritária da jurisprudência falando que não era cabível essa equiparação. Então, a sucumbência, ela tem uma grande chance de existir. Hoje, o sindicato pode pagar uma sucumbência muito grande, porque eles vão vão arbitrar pelo número de filiados que são substituídos. Então, eu tenho muita preocupação com a sucumbência, mas eu digo para vocês, o papel do sindicato é brigar com as ações, aquilo que foi inviável, nós não vamos entrar, e aquilo que ainda é possível brigar, vamos brigar, mas não vamos prometer que teremos êxito, que é fácil. Vamos mostrar para vocês, vamos ser transparentes para mostrar a dificuldade que está tendo em resolver, implementar esses direitos dos nossos filiados. E por fim, só para que tem a incidência do teto constitucional para quem recebe aposentadoria e pensão, a gente tem uma ação que é favorável, também defendida para todo mundo, e é uma ação importante. Então, na verdade, o teto, ele incide individualmente na aposentadoria e na pensão, mas ele não pode incidir ao momento em que nós juntamos os dois, tá? Essa é uma ação da Patiter, é uma ação também do Sindicato Nacional, que estou concluindo essa primeira fase. Muito obrigada. Não é possível fazer uma segunda fase? Não, mas não é que a segunda fase vai separar. Vai separar, já são mais de 4 horas. Só que você seja bastante sucinta, por favor. É assim, a ação que tirou o limite de despesas de educação, tá? Não se submete a 9494, ou seja, ela foi decidida não liminarmente, como você falou, no agravo, e sim em forma de méritos e que foi deferido. Mas isso não transitou em julgado. Então, como é que isso vai ser implementado agora pela Receita e depois vai ser desimplementado? Isso que estão perguntando, certo? Porque as outras todas você falou, olha, não transitou em julgado, ainda cabe reversão dessa decisão. Essa você não falou isso. Não, tá? Deixa eu esclarecer para você. Essa limitação que eu falei para você, na verdade, ela é com base nas vantagens, nas gratificações, na equiparação. Aí sim há a imposição dessa restrição. Nesse caso em que a gente está tratando da não limitação das despesas, isso não envolve a questão remuneratória. Então a 9494 não incide, tá? Na verdade, ainda tem um caráter precário, tá? Na verdade, o TRF, no agravo de instrumento, esse recurso, ele é cabível para a gente questionar uma liminar que não foi concedida. Então, ele vai lá e concede a liminar e confirma depois que ele concede a liminar no agravo em forma de decisão monocrática, que é liminarmente, e depois vai para o colegiado poder confirmar a possibilidade de liminar na primeira instância. Então, nós já estamos nessa fase. Foi confirmada a possibilidade de liminar em primeira instância, porque o TRF diz que a decisão é uma decisão que já tem respaldo na jurisprudência. Mas, por exemplo, se houver uma sentença contrária, essa decisão cai. Então, ela é precária. Expliquei para vocês, ela é precária. E caso haja uma reversão disso, é possível sim que a Fazenda venha cobrar esses valores de vocês. Então, tá? não posso nada agora e vou poder fazer uma devolução depois. Olha só. É possível. Na verdade, o objetivo
liminar. Nesse caso, é possível que a Receita venha requerer sim a devolução. É isso que eu Se julgar, tá? Concluímos essa parte, vamos passar para a segunda fase da reunião. Vamos. Olha, o colega, a questão de fazer a pergunta. Situação que a gente está vivenciando hoje, a gente está pensando no passado que a gente vai ter que tratar. Colegas, por favor. A gente vai tratar dessa questão da litigância de má-fé numa reunião separada, mas nós temos a preocupação porque nós temos diversas ações que as várias entidades que nos representam ingressaram e a gente já há um tempo está preocupado com essa situação. Então, eu gostaria de saber, porque assim, para mim, não importa qual é a entidade, eu contribuo, a gente financia todas as entidades. Então, a gente entende que essa questão da litigância de má-fé, como que ela está sendo tratada pelas nossas entidades, pelos nossos departamentos jurídicos, para que a gente não venha sofrer no futuro uma litigância de má-fé, porque várias entidades ingressaram com a mesma ação. Que medida eu tenho, qual é a minha responsabilidade individual e o que eu devo fazer para me precaver em relação a isso. Então, damos duas ações, certo? E, logicamente, se tiver uma colaboração maior entre a ANVISO, a CINEFIS e a ABAPI, para a gente ter uma decisão mais correta de qual a que a gente deve buscar, ou seja, abre melhor esses processos, abre as peças processuais que a gente vê, que é para a gente tomar uma decisão consciente, porque até agora nós somos mal orientados. Por isso que temos aqui. Eu não entrei nessa do PCCS, porque na época eu estava trabalhando na Justiça do Trabalho, como cálculo de impostos e distribuição dos processos, e eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, isso aqui está errado. Conversei com o juiz, conversei com o diretor secretário e disse assim, não entro nessa. Falei para muitas pessoas. Só que aqui nós temos uma informação muito grande, porque cada um puxa a sardinha para o seu lado, e quando na verdade todas as entidades têm que pensar no melhor para cada um dos setores intermediários. Deixa eu fazer a resposta aqui, senão a pergunta está indo muito longe. Não tem jeito. Em 2011, nós falamos do boletim jurídico. Já entendi a pergunta. Já entendi a pergunta. Eu quero dar a resposta. Em 2011, nós mandamos um boletim jurídico para casa de todo mundo. O editorial do boletim jurídico falava exatamente sobre litigância de má-fé. Nós podemos ser representados por centenas de entidades em relação ao reconhecimento do direito, a ação de conhecimento. Eu tenho direito a 317, a 2086, eu posso ter a Associação de Consumidores, o sindicato, a associação, o clube recreativo, todo mundo pesquisando, procurando o meu direito na ação de conhecimento. Agora, eu não posso ter duas execuções do mesmo título, do mesmo período. E isso o sindicato não tem como verificar. Todas as nossas execuções futuras, desde que nós pensamos, nós colocamos um termo de autorização, a pessoa autoriza o sindicato a executar e declara sob a força da lei que não possui outra execução daquele mesmo título do mesmo período. Porque quando tem uma ação individual, o sindicato não tem como saber. Eu, Luiz Henrique, diretor jurídico do Sindicato Nacional, eu não tenho conhecimento das ações da ANVISO, da Unafis da Associação, da APAFIS, nem de nenhuma outra. Então, o que a gente pode fazer? Eu estou falando.
estou respondendo. A gente paga todas as entidades, Estou falando. Agora, nós temos que pensar em contratar um advogado. Não estou falando isso. Não é isso que eu estou falando. Gente, eu quero falar o seguinte: o sindicato não tem condição. Gente, se o sindicato tem jurídico, não pode me defender, eu estou pagando logo várias vezes. Eu não estou falando isso não. Eu não estou falando isso não. Estou dando orientação. Gente, nós podemos, como eu falei, nós podemos estar representados em centenas de entidades. O sindicato não tem condição de saber com quais entidades aquelas pessoas executaram. Eu tenho esse problema em todos os lugares. Um dia o colega lá de Belo Horizonte ia me procurar, porque lá atrás, em 2002, 2003, eles contrataram um advogado particular, um grupo de 15 pessoas contratou um advogado particular para executar os 2886 para eles. Contratou um grupo de advogados particular para o defender na ação do 2886, dentro do sindicato tinha uma execução do 2886. Chegou agora, no final do ano passado, eles vieram procurar que estavam sendo condenados, os advogados conduzindo ao processo, estavam sendo condenados em custas, porque tinham feito essa execução fora do sindicato. Eu falei, o sindicato não tem como saber disso. Isso é sua esfera de atuação pessoal, gente. É igual contratar um banco, contratar um plano de saúde, é esfera de atuação pessoal. O sindicato é obrigado, sim, a dar todo o apoio nas ações, nas eleições que são do sindicato. Nós não podemos misturar com outros. Então, sim, o que eu faço, cada um de vocês aqui tem, eu falo o seguinte, cada um de vocês aqui, quando receber um pedido de procuração de alguma entidade para executar, guarde aquilo, porque às vezes a execução começa hoje e vai se dar daqui a 10 anos, você nem lembra mais que autorizou uma e outra, mas a AGU vai atrás disso. Eu estou falando que são ações individuais, Não, se são coletivas ou individuais, pode ser talvez duas vezes. Divide, espera agora, meu Deus. Olha, nós temos o tempo já esgotado. Precisamos passar para o assunto que nós temos é muito urgente. Eu sei que esse assunto é muito importante. Nós temos um assunto que é muito urgente. Eu sei, mas o que acontece é o seguinte, se a gente deixa para depois, não, nós vamos separar. É que hoje nós estamos com um problema, porque talvez numa assembleia como essa, a gente deixou para depois o seminário. Um problema que a gente deixou para depois. Agora, da fala que eu entendi aqui, me perdoe se eu estiver errado. O que eu entendi é assim, todas as minhas entidades entram com uma ação, ela se responsabiliza pela ação, mas eu é que vou ter que cuidar de saber o que cada uma das minhas entidades está fazendo. Então, assim, foi isso que eu entendi. Foi isso que você disse, Luiz? Foi isso? Foi isso? Deixa eu dar um esclarecimento. Mais ou menos isso. Só para concluir, gente, mais ou menos isso quer dizer, eu pago várias assistências jurídicas, várias entidades de classe, e na hora que eu estou com um problema, eu vou ter que contratar um outro advogado para se preocupar e me orientar de como eu vou agir. Quando eu acho, eu vou ser sincera, se as minhas entidades de classe não conseguem sentar em conjunto com a sua assessoria jurídica e me orientar, e eu não tenho que ficar guardando um negócio para daqui 10 anos eu saber, porque esse controle devia ser coletivo, o jurídico não devia agir isolado, vocês estão defendendo uma única categoria, então naquilo que são ações que são conjuntas, eu devia ser censurado, porque senão não adianta pagar. Pessoal, por favor, essa discussão não está no programa. Nós temos coisas mais importantes na frente. Essas coisas são importantes também, mas nós temos um programa seguinte, por favor. O que eu estou pedindo é para tudo a dentro das fontes de
aproveitar melhor o tempo e fazer uma discussão em cima do racional. Nós temos que entender o seguinte: todo mundo aqui está numa posição de solidariedade, de somar para resolver os problemas. Ninguém está aqui, em momento algum, o departamento jurídico, seja de qualquer entidade, chegou aqui para dizer o seguinte: olha, está aqui a batata quente, vocês se viram. Se a gente tivesse com esse posicionamento, nós nem estaríamos aqui hoje. A ideia agora é tentar resolver a situação. Vamos dividir, vamos fazer o tratamento agora tópico por tópico lá nos previdenciários e depois a gente faz aqui também nos fazendários. Essa fase vai encerrar, tá bom? Obrigado, pessoal.